Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já chegamos aqui na 9ª lição, já indo aí para a 13ª lição dessa série, onde estamos estudando sobre o livro de Êxodo, pessoal. Estamos acompanhando aí essa saga do povo de Israel no deserto. Bom, vamos avançar. Na última lição nós vimos aí a aliança dada no Sinai e agora nós vamos estudar nesse 9º vídeo vivendo a lei. Vamos ver aí como que esse povo colocou em prática tudo aquilo que eles prometeram cumprir, né? Mas eles, nós somos um reflexo deles também, né, pessoal? Hoje aqui o quarteto, mais uma vez, não está completo. Temos aqui a presença do Alexandre, e também do Marcos André. Estamos gravando aqui, né, no mesmo dia, 2 lições, para que tenhamos uma gordurinha aí. E o Ricardo ainda está dodói, mas se Deus quiser, estará conosco aí na próxima lição. Beleza, pessoal? Não se esqueça de participar do nosso vídeo, ajudar aí o nosso Ministério Entre Linhas, deixando o seu joinha, compartilhando. Nós temos aqui grupos de WhatsApp, Famílias Entre Linhas 1, 2, admin, para você participar. Na descrição dos vídeos estão lá os links, ok? Se envolva aí com aquilo que você gosta, ajuda a promover, porque tem que ser orgânico, pessoal. Nós não temos aqui, né, algum dinheiro, alguma forma aí de artificial de promover. Então, que você nos ajude, beleza? Bom, mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, valorizando aqui o envolvimento, engajamento orgânico, né, pelo carinho, pelo empenho de cada um, queria aqui então agradecer nominalmente aqui a Viviane de Araújo por comentar aqui no vídeo, Sônia Azevedo, Renata Cristiane, Saskia Câmara, que sempre comenta conosco, Adriana Kuhn, Carlos Simões, João Cavaco, parceirão do canal, e João Cavaco, um abraço. Também temos aqui Rosângela Correia, Natalice, Sandra Machado, Esmeralda Viana, minha sogrinha ajudando, né, pessoal? Tem que ajudar o genro, né? Beth Souza, José Ascenso, Gabriel, voltando a comentar conosco, Gabriel de Lima, Vanderlei Jacó, Benedito Eugênio, Valdenice Mártires Cerqueira, Sandra Bitar, Pedro Virgínio, Genésio Mioto e Regiane Alves e vários outros que comentam, mas que não dá tempo agora de ler, porque não aparece para nós. Valeu, pessoal, muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu carinho, e são demonstrações, assim, de muito carinho mesmo, o pessoal falando, né, orando, quando nos vê cansado no vídeo, fala, vocês estão muito cansados, Ricardo arruma o cabelo, né, obrigado, pessoal, obrigado pelo carinho mesmo, tá, a gente se sente muito acolhido por vocês, beleza? Bom, antes de eu chamar, então, aqui o Alexandre, que vai estar conosco aqui no sábado, no domingo e na segunda-feira, depois o Marcos André, né, na terça, quarta e quinta, eu volto na sexta, mas vamos mais uma vez buscar o Senhor em oração? Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mantenedor desse universo, dessa terra, que nos ama e que nos salva, Senhor. Obrigado porque estamos aqui mais uma vez para continuar estudando, comentando, conversando, batendo um papo aqui nessa ferramenta que é tão poderosa, Pai, que ultimamente tem sido aí usada para o mal, para destruir vidas de crianças, de adolescentes, de adultos, mas que nós podemos usá-la, Pai, para construir, para edificar as vidas. Então, nos use nesse momento, Pai, essa ferramenta, para que esse vídeo, essa mensagem, possa tocar os corações dos ouvintes, que essa lição realmente seja uma lição de vida, para que nós aprendamos como que o povo do passado viveu a lei, viveu a aliança, que nós possamos viver aqui, Senhor, junto a Ti. Use mais uma vez aqui o Alexandre, o Ricardo, o Marcos, o André e a mim, e a cada ouvinte, para que possamos realmente, ó Pai, sermos o Teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então chega aí, Alexandre, agora é com você. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Marcos. Votos de melhoras para o Ricardo. Ele não morreu, não, tá, gente? É só que a gente grava, às vezes, 2 semanas emendando. Então a gente está no mesmo dia, só que Ricardinho tá convalescendo ainda, está se recuperando do gripão dele. Essa lição, pessoal, eu considero ela uma lição que é uma das mais difíceis do trimestre, tá? É difícil porque ela vai tratar de alguns textos
que estão ali naquela parte dos textos que nós costumamos não visitar muito. Eu, pelo menos, falo por mim, não é um conjunto de texto que eu gosto de ler, porque é um conjunto de textos do código, muitas vezes dito mosaico, né, do código levítico, das leis civis e criminais do povo de Israel, e tem umas práticas ali que taca a pedra em todo mundo, né? Bobeou, você levava uma pedrada. E aí, como conciliar essa lei do apedrejamento de meio mundo com Deus que é amor? Porque isso pode nos levar a tantos desvios, desde a pessoa que é super crítica e que vai olhar e vai falar tudo isso é contrário ao bom senso, e Deus logo ou não existe ou é perverso, ou a pessoa da outra ponta que vai falar assim: tem que tacar pedra mesmo, tem que matar mesmo, pena de morte para todo mundo, enterra e deixa só a cabeça para fora da terra para tacar pedra. E apedreja até os bichos e mata todo mundo. Então, eu entendo que essas duas posições são posições incômodas. É o risco de uma leitura apressada. E a tentação está sempre ali, da gente se aproximar do texto para trazer ele a reboque da nossa vontade, da nossa opinião. Aí eu, como adventista, vou exaltar as leis que falam do sábado, por exemplo, e as leis que falam da dieta alimentar. Só que outras leis que são igualmente severas em outros assuntos, daí eu deixo quieto esse, porque esse aqui não tem problema. Lembrar que o mesmo corpo de lei que fala que tem que apedrejar um monte de gente, fala que não pode comer a comida que a mulher menstruada fez. Então, como que a gente relaciona tudo isso? Não é simples, mas a gente vai tentar fazer esse movimento na lição dessa semana, não como donos da verdade, que não temos, mas como pessoas que estão de muita boa fé tateando em torno de encontrar a verdade. O verso para memorizar está lá em Êxodo 20, 22, 23, e diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei: Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Deus está falando com o povo aqui no contexto, logo depois da entrega dos 10 mandamentos, né? E assumindo que o povo tinha feito um compromisso com ele, que ele era o Deus do povo, que o povo era povo dele. E agora, Deus vai oferecer para o povo um conjunto de leis. Mas pera lá, ele não tinha acabado de oferecer as leis? Ele ofereceu os 10 mandamentos, as 10 palavras, né? Os 10 ditos. Só que havia um problema. E o problema é o seguinte: quando a gente vai aplicar esses 10 mandamentos a um contexto específico, civil, criminal, é complicado. Porque os 10 mandamentos, eles são muito bonitos quando a gente olha individualmente e tenta adequar nossa conduta a eles. Agora, quando a gente usa para estabelecer sentença sobre o outro, não tem o texto não é adequadamente traçado na forma de um texto jurídico. Ele não prevê pena. Ele não prevê proporcionalidade entre castigo e crime. Porque quem cai em um mandamento, cai em todos. Então não há proporcionalidade entre castigo e crime, entre punição e crime. Ele não prevê pena para infração. Ele não prevê reparação. Ele não prevê contrato.
entre homem e homem, mas ele prevê uma conduta que é um contrato entre homem e Deus. Então, apesar de ser um ótimo texto para as pessoas regerem as suas vidas, e eu tento fazer isso a cada dia, os 10 mandamentos não eram o texto escrito no formato mais adequado para educar um povo na resolução dos problemas que viriam de um povo que era 1 milhão de gente no meio do deserto convivendo por vários anos. E aí, na lição de domingo, o título ali do Código da Aliança vai falar do conjunto de leis, que muitas vezes são chamados de Código Mosaico, né? Que foram passados por Deus para Moisés e transmitidos por Moisés para o povo. A lei é justa e perfeita, e o mandamento é justo, é santo e é bom. É verdade. Mas vamos entender que perfeição, ela é perfeição em contexto, tá bem? Vamos trazer um exemplo alegórico bem simples que vai tornar isso mais fácil. Eu quero andar na terra, me deslocar rapidamente. Uma moto é perfeita para isso. Eu quero transportar um número de passageiros com conforto numa viagem longa por terra. Um carro é ótimo para isso. Eu quero transportar uma grande quantidade de carga. Um caminhão é ótimo para isso, é perfeito. Só que eu quero andar na água. Então agora eu tenho que ter um barco. Cada meio de transporte é perfeito para a função que lhe foi designada, para o contexto que lhe foi próprio. De igual forma, a lei ela é perfeita para o contexto ao qual ela foi direcionada. E quando eu olho para o Código Mosaico, eu não vejo um conjunto de leis universais de aplicabilidade para a nossa sociedade hoje, na forma de uma execução direta de crime, castigo, pena, sentença. Eu vejo um conjunto de leis que era perfeito para o povo de Israel, no contexto do povo de Israel do deserto, do período de Moisés. Então, essa lei, ela expressa, no seu texto, toda a contradição, os dilemas, as dores e as necessidades e carências do seu tempo. Ai, quer dizer então que a lei mudou? Deus mudou, mas ali não fala que Deus não muda e não há sombra de variação? Isso poderia ser um problema. Só que, gente, essa lei não foi direcionada a Deus, essa lei foi direcionada ao povo, e ao longo do tempo o povo mudou. E é válido destacar, né, Alexandre, que esse povo que recebe essa lei, essas leis, eles estão vindo do Egito, de períodos longos de escravos que eles eram. Eles eram escravos, povo chuco, duro, sofrido, para viver em uma situação ainda complicada, que é uma situação de deserto, uma situação de escassez. Então, nós não estamos falando aqui de uma sociedade organizada, de uma sociedade com o pessoal já nos seus níveis de educação e economia funcionando, né? Vale lembrar isso. E outra coisa, Lúcio, quando a gente vai comparando com as outras leis que existiam no entorno, vocês vão ver que às vezes o código não era tão duro assim ainda. Mas vamos chegar lá. É perfeito isso que o Lúcio fala, porque assim, gente, comparar o tempo de Moisés com o nosso tempo é um anacronismo e é um equívoco enorme. Para começo de conversa, porque o nosso Estado, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o nosso Estado ele vem numa fundamentação do Estado de democracias liberais. É um modelo de arranjo político que é herdeiro do Iluminismo, que é herdeiro da Revolução Francesa, que presume, por exemplo, a ideia de direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade, direito de se revoltar contra a opressão, que está lá em John Locke. As ideias de Voltaire defendendo o direito à liberdade de expressão. As ideias de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que vai falar do contrato social e da possibilidade dos cidadãos enquanto soberano. O soberano da nossa sociedade é o cidadão, não é o presidente, não é o rei, não é Deus.
Então, se a nossa sociedade ela é construída em torno da ideia da soberania do cidadão, existem arranjos que garantem o direito desse cidadão de uma forma muito diversa do tempo bíblico. Então, usar, gente, e aí preciso deixar isso muito claro. Usar uma aplicação direta do Código Mosaico para o contexto atual ou é engano ou é má-fé. Eu posso tirar lições? Posso. Eu posso entender princípios? Posso. Agora, eu fazer aplicação direta da lei mosaica para os dias atuais, ou é engano, ou é má-fé. Porque a gente vai chegar nos lugares assim que são incompatíveis em absoluto com a vida em sociedade numa democracia liberal. A gente vai chegar num estado teocrático e não é um bom lugar. Não é um bom lugar. Então, vamos lá. Texto de Êxodo 21, do versículo 1 até o 32, que é a pergunta 1 de domingo lá, vem trazendo um monte de textos, um monte de leis. Eu não vou entrar em todas. Eu destaquei algumas aqui que eu gostaria de tratar com vocês. Uma delas é a que estabelece as leis com relação a escravos e a servidão. E diz ali que ao ter um escravo hebreu, porque haviam escravos que não eram hebreus, ao ter um escravo do povo, esse escravo lhe seria servo por 7 anos. Então não teria escravidão perpétua. E esse escravo, depois de 7 anos, ele receberia a sua liberdade. Então não é mais 35 anos, né? Não é. Dos outros povos podia escravizar, mas do povo, 7 anos. Existem ali também várias leis de proteção ao escravo e ao servo. Vamos uma delas. O senhor pode bater no seu servo? Pode, tá? Aí tá no primeiro ponto, né? Olha só, eu vou fazer aplicação direta, eu sou empresário. A lei da Bíblia diz que eu posso bater no meu empregado. Olha que beleza, vou chicote vai comer. Gente, essa lei é adequada para um mundo que tinha escravidão e que os escravos eram espancados. É vontade de Deus que tenha escravidão e que os escravos sejam espancados? Não. Mas em o povo fazendo isso costumeiramente, sendo parte da sua prática, Deus vai regulamentar isso para atenuar a brutalidade daquele tempo e daquele povo. E aí vai lá. Pode bater no servo, mas não pode matar o servo. Se você matar o servo, você morre. Você será punido com a morte. Por que é importante falar isso? O texto da Bíblia, ele vai dialogar muito com um código de leis que era corrente na Mesopotâmia, no tempo de Moisés, no tempo do Êxodo, que é um código anterior ao Êxodo, que é um código anterior à Bíblia, ele é mais velho do que o texto da Bíblia, que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele traz a famosa lei do talião, olho por olho, dente por dente. E o Código de Hammurabi prevê a punição com a morte para quem cometer assassinato. De volta, vou eu agora falar, viu só, pena de morte, pena de morte, pena de morte. É a lei adequada para o seu tempo e o seu contexto. Ela é perfeita lá. A pessoa que quer fazer uma aplicação direta para essa lei hoje é tão imbecil quanto a pessoa que quer andar de moto dentro da água e de jet ski em cima da terra. Cada lei é adequada ao seu contexto. Vamos lá. O que o Código de Hammurabi dizia? Que se o senhor espancasse o seu escravo até a morte, era problema do senhor, porque o escravo era propriedade dele. E que se outra pessoa espancasse o escravo de alguém até a morte, essa pessoa teria que pagar uma multa para o proprietário do escravo. Porque o que tinha sido infringido não era o direito à vida do escravo, era o direito à propriedade do dono do escravo. Entendeu? Então vamos pegar o exemplo aqui. O Lúcio é escravo do Marcos André. Eu encontro o Lúcio na rua, não vou com a cara dele, espanco ele e mato o Lúcio. Eu tenho que dar uma
uma gratificação em dinheiro para o Marcos, pelo escravo dele que eu matei, que é o Lúcio, no caso da história aqui. Isso é o Código de Hammurabi. O que a lei mosaica vai dizer? Olha como ela estava avançada com relação ao código do seu tempo. A lei mosaica vai dizer: você não pode matar o escravo, porque a vida do escravo tem valor. Então, ela caminha para além do seu tempo, no sentido de estar na fronteira, estar na vanguarda, estar naquilo que havia de mais avançado possível em termos de preservação dos direitos humanos, lá nos 400, 500, 600, 700 anos antes de Cristo. Falar de direitos humanos é absurdo, porque não existia concepção de direito humano, porque não existia concepção de humano enquanto portador de direito. Só que aqui no Código de Hammurabi diz que o direito e a justiça não se estabelecem só entre iguais. O direito e a justiça se estabelecem também entre senhor e escravo. E embora o senhor tenha autoridade para bater no seu escravo, não tem autoridade para tirar a vida do seu escravo. Gente, o Código de Hammurabi, ele equiparava a vida entre os pares. Olho por olho, dente por dente. Entre os iguais, entre os Ailum, entre os homens livres. Se era entre homem e mulher, entre homem e escravo, entre rico e pobre, essa igualdade não existia. O texto da Bíblia está falando que existe essa igualdade. Tem problema? Tem problema. Se a pessoa bate numa mulher, essa mulher está grávida e ela perde o bebê, é considerado assassinato? Nessa lei, não. Nessa lei não é considerado assassinato. Nessa lei, em caso de um aborto provocado, o que acontece é que a pessoa que provocou o aborto, ela deve pagar uma indenização para o pai da criança. Isso é um problema? É um problema. Se a gente for querer usar essa lei para reger as nossas condutas hoje. Mas, de volta, vamos entender que essa lei é uma lei que tem por objetivo conter o crescimento do mal e construir uma sociedade organizada. Quase 1 milênio anos antes de Cristo. Então, é uma lei que está muito avançada para o seu tempo. Ela é perfeita no seu tempo e no seu contexto. Lição de segunda-feira, mais leis. Vamos falar de algumas outras leis aqui. A lição de segunda-feira tem ali o texto que vai de Êxodo 22, 16 a 31 até 23, 1 a 9. Então, é um outro texto bem grande. Sobre o que essa lei vai dizer? Ela vai regulamentar várias questões de direito civil, de comércio, depois questões cerimoniais também. Ela fala do problema de quem seduzir ou enganar uma virgem. Então, havia uma moça solteira, alguém seduziu ela e se envolveu sexualmente com ela, e a orientação que a lei dava era de que essa pessoa deveria propor casamento para essa virgem, casar com ela. Tem problema na leitura? Um monte. Um monte. Primeiro porque a mulher é vista como uma parte passiva da lei aqui. A mulher não tem interesse no cara, percebe? É o cara que enganou ela. Segundo, que não é consultado se essa mulher quer casar. Mas vamos entender que é num tempo e que é num contexto em que a mulher casava com quem o pai da família mandava, em que a mulher não era valorizada, em que a mulher não era um ser enquanto portador de direito. E aqui era entendido que propor casamento era aceito como uma reparação. Eu concordo com essa lei? Eu não tenho que concordar com ela, porque ela não foi feita para eu seguir. Ela foi feita para o contexto de um povo que está peregrinando no meio do deserto, que tem que conviver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas num espaço restrito, com uma proximidade enorme, andando junto, vivendo junto e morando em barraco. E dentro desse contexto, essa lei é perfeita, porque ela é perfeitamente adequada para as soluções que ela tinha que lidar. E aí, quando eu leio ela, eu consigo entender que esse povo estava se relacionando sexualmente, estava se relacionando afetivamente, estava tendo relações de abuso também, estava tendo relações de conflito também, e essas questões vão tendo que ser resolvidas. Esse povo vai tendo que ser orientado. E o princípio pelo qual esse povo é orientado é de que todos os outros povos olhassem e falassem: nossa, como esse povo é um povo sábio, como o Deus desse povo é um Deus maravilhoso, porque olhe só que leis incríveis que Deus deu para esse povo.
O mesmo texto ele vai falar da morte das pessoas que praticavam feitiçaria, essa morte era por apedrejamento, geralmente, da morte das pessoas que praticavam zoofilia, da morte das pessoas que praticavam idolatria, ou seja, mata, 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 mata. É violento? Sim. É um tempo em que as pessoas matavam por qualquer coisa? Sim. É um tempo em que a pena capital era regra nas sociedades? Sim. Não existia presídio, gente. Existia pena de morte e existia pena de castigo físico. Aquela cena do José do Egito na prisão, aquilo lá é uma raridade, exceção da exceção da exceção. É só você ver quem que estava com o José na prisão. Era copeiro do faraó, era padeiro do faraó, era toda a turma do faraó ali. Gente, quem estava preso ali era lachem de lechem, era a nata da sociedade egípcia. Um copeiro de faraó era um cara que estava num cargo altíssimo. Quando José do Egito está preso lá na prisão do Egito, ele não está preso com um monte de miserável. Ele não está preso com ladrão de galinha. Ele está preso com pessoas que tinham acesso ao copo do faraó. Ter acesso ao copo do faraó era uma função de confiança. Geralmente o cara tinha um monte de outras propriedades, era riquíssimo. Porque o faraó estava dizendo, eu confio que você vai me servir a uva esmagada no copo sem veneno. Então não existia esse conceito de prisão. Não existia um conceito de justiça restaurativa, em que essa pessoa vai ser reintegrada à sociedade, vai deixar de ser criminoso. Isso tudo, gente, é invenção de uma sociedade de democracia liberal. São avanços que a gente tem que agradecer para o iluminismo. Eu sou feliz com o iluminismo. Obrigado, iluminismo. Porque no tempo de Moisés, o que a lei dizia era errou, mata, errou, mata, errou, mata. Se não é para matar, paga em dinheiro. Se não é para pagar em dinheiro, leva uma chicotada. Morte para feiticeira, morte para o zoófilo, morte para o idólatra. Só que, ao mesmo tempo, essa lei que prega mata, 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 é uma lei que defende proteção ao estrangeiro, à viúva e ao órfão. E aí, nisso, eu olho assim e vejo. É uma sociedade que precisava de uma violência, às vezes, porque tudo no entorno era violento e eles eram violentos. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai provendo, junto com essa lei dura para esse povo duro, misericórdia, justamente com as pessoas que eram esquecidas pela lei. As leis, elas eram feitas, elas foram sendo feitas ao longo do tempo para preservar privilégios. Então, as leis eram feitas para guardar o interesse de quem podia. Em Esparta, as leis, elas destruíam as condições de vida dos povos servos em Esparta, que eram os ilotas. E os esparciatas, né, os homoióios iguais, tinham leis que protegiam eles. Então, quer dizer, para os cidadãos tudo, aos outros a lei. Aqui, a lei de proteção é uma lei de proteção justamente aos estrangeiros. Então, reverte conceito de cidadania, reverte conceito de status, reverte conceito de privilégio, porque o privilegiado é o mais humilde, o protegido é o mais vulnerável. É proteção ao estrangeiro, à viúva e ao órfão. A mesma lei proíbe a usura. É proibido cobrar juro. É proibido cobrar juro abusivo, para que o seu irmão não se torne seu escravo, para que seu irmão consiga pagar as contas, porque se você cobra um juro muito alto, o irmãozinho que pegou empréstimo não consegue pagar. Gente, em Atenas, alguns anos depois disso ainda, havia um problema em Atenas que era o excesso da cobrança de juros às dívidas que levavam as pessoas à escravidão. E foi necessário um legislador chamado Solon fazer um conjunto de leis que vão proibir a escravidão por dívida em Atenas. Trocentos anos antes está Moisés com o povo no meio do deserto falando para eles assim, ó, não é para cobrar juro extorsivo, não. Aí o que o povo judeu faz, né, nessa época? Não cobra juro abusivo deles, mas dos outros, dos outros pode cobrar.
porque os outros são goim, né? Os outros são os pagãos. Segue o texto. Tem ali ainda o resgate do primogênito, as leis cerimoniais sobre o resgate do primogênito. E aí, gente, 3 aspectos finais. A justiça imparcial, e fala do crime que era você se corromper no juízo, se corromper na justiça, se tornar um juiz corrupto, se tornar uma testemunha corrupta, se tornar alguém que vende o seu testemunho. Gente, um negócio assim contra o suborno, um avanço para a época, principalmente com relação ao pobre que não tinha acesso à justiça em outros lugares. Em outros lugares, para você ter acesso à justiça, você tinha que comprar o juiz, você tinha que ser rico, você tinha que ser um do topo. Aqui a justiça é a mesma justiça para o pobre e para o rico, para o judeu e para o estrangeiro. Proteção aos animais e ao jumento. Eu acho tão legal esse texto, gente, porque junto. E aí a contradição do texto, entende? Você está numa vírgula, fala assim. O cara que idolatra a feiticeira e o zoófilo, a gente taca a pedra até a morte. Mas, ao mesmo tempo, fala assim, se você tem um inimigo e você vê o jumento dele curvado debaixo da carga, você vê o jumento dele cansado, acode o jumento do seu inimigo. Se você vê o animal sofrendo, acode, seja gentil, seja solidário, não maltrate o animal dos outros. Por uma questão moral, por uma questão de decência. E depois fala do descanso da terra. O povo deveria plantar a terra por 7 anos e no 7º ano descansar. Por 6 anos, desculpa, e no 7º ano descansar. Esse 7º ano era para que a terra se regenerasse num sistema de pousio, para que a fertilidade fosse restaurada, para que as plantas espontâneas pudessem nascer ali, aquilo que a gente chama de erva daninha, né? As plantas espontâneas, elas repõem a fertilidade do solo. Os sistemas agroflorestais hoje, eles demonstram como as plantas espontâneas, que até tempo atrás era chamada de mato, são importantes para restaurar o solo. No processo de restauração do solo, e agora a cada 7 anos eles permitem que as plantas espontâneas venham. Eles permitem que os animais sobrevivam nos campos, que seja restabelecida a biodiversidade. Cara, eles estavam mais avançados que a sociedade contemporânea em termos de preservação ambiental, em termos de manejo de solo, em termos de manejo de agricultura. Os pobres podiam comer daquilo que nascia espontaneamente. Havia justiça social. Então, nós temos aqui um conjunto de leis que se apresenta para nós naquilo que ele é. Contradição, conflito. Uma lei que é, em alguns aspectos, violenta para um povo violento num tempo violento. E uma lei que, em outros aspectos, reforça um caráter de amor, de justiça, de preocupação com o vulnerável, de cuidado com o mais humilde, de preservação do ambiente, dos animais. Qual que é a explicação para isso? Teria Deus contradição? Não. Mas essa lei é a síntese daquilo que está dentro da razoabilidade e da execuibilidade, da síntese de um Deus santo e de um povo pecador embrutecido. E aí, quando nós lemos essa lei, nós temos que ler ela na totalidade da sua contradição. E para isso precisa de maturidade espiritual. As lições não devem ser tiradas de uma forma direta e a aplicação não deve ser feita de uma forma direta a martelo. Para fechar, que eu já estou me delongando, Deus do céu, 35 minutos. Vamos lá, Marcos, vou deixar um tempo para você também. A questão 3 de segunda-feira, ela vai falar das festas. E aí ela estabelece 3 festas. A festa dos pães asmos, a festa, que era a festa da Páscoa, né? A festa do Pentecostes, que era a festa das primícias, do começo da colheita,
e a festa dos tabernáculos, que era a festa do final da colheita. Uma acontecia ali na primavera, outra acontecia no final da primavera, começo no verão, e outra acontecia final do verão, começo de outono. Essas três festas, elas ditavam o ritmo da vida, elas ditavam o calendário anual, elas são muito próprias de uma sociedade que está para se tornar uma sociedade agropastoril, mas também uma sociedade agrícola. E aí eu quero fechar com uma noção de profecia e de promessa. Não te é estranho uma lei que fala para ficar sem plantar a cada 7 anos para um povo que está no deserto? Não te é estranho um calendário festivo que estabelece festa de colheita para um povo que está no deserto? E aí é legal, porque essas festas já trazem em si a promessa de que o povo vai entrar na terra, de que vai chegar um dia que eles vão ter uma colheita. A festa, ela funciona como uma rememoração, mas ela funciona também como uma promessa. A cada festa o povo pensava, olha, vai chegar um dia que a gente vai ter nossa terra, que a gente vai ter nosso chão, que a gente vai plantar. E agora a gente passa a bola para o Marcos. Tá contigo, Marcos, terça-feira. Obrigado, Alexandre. É isso aí. A gente não pode cometer anacronismo, né, de julgar a conduta ou o trato de Deus com o povo no passado, com a experiência que eles tinham sobre Deus, né, julgar a partir do momento que nós estamos hoje, né? É como se você, assim, comparando mais ou menos, né, como se você, adulto, né, depois de todas as vivências que você já teve, você ficar pensando assim, poxa, quando eu tinha 10 anos, eu poderia ter dado essa resposta e não dei. Né? Então, é mais ou menos isso, né? Nós não estamos, nós não temos como julgar eles, porque eles viviam em uma época e nós vivemos outra, né? Mas eu acho que a partir da lição de terça-feira, de terça-feira, nós temos um elemento aqui que eu vou explorar um pouquinho, que nos dá também respostas a respeito do plano, que na verdade o texto, a lição, né, o título da lição é o plano original de Deus, e aí nos dá uma resposta muito interessante a todas essas questões, que é o seguinte: quando Deus promete que eles iriam entrar na Terra, né, ele faz duas advertências, ou melhor, dá uma informação e faz algumas advertências. A informação, lá em Êxodo 23, verso 20, é que o anjo do Senhor estaria com eles, iria caminhando com eles à frente, né? Está no verso 20, e é uma promessa maravilhosa, né? Porque Deus está ali sendo representado, né? Porque o texto diz que o anjo levaria o nome de Deus, então a maioria dos intérpretes aí, dos teólogos, relaciona esse anjo do Senhor ao próprio Jesus, que estaria entre o povo, né, figurado ali na nuvem e na coluna de fogo. E esse elemento, ele era um elemento muito importante. E o segundo elemento que nós encontramos no texto, está no verso 21, já imediatamente, é quando ele fala assim: guarda-te diante dele para obedecer. Então, o objetivo de Deus era guiar o povo não só geograficamente, mas guiar também moralmente. E aí entra uma contradição, né? Quando as pessoas leem esse texto dizendo que havia morte, que havia ali a ordem para apedrejar pessoas e tudo mais, e as pessoas tentam aplicar essa mesma lei à nossa sociedade hoje. A pessoa diz, eu não acho errado a pena de morte, porque na lei de Deus tem pena de morte. Só que nós temos que entender que Deus estava presente ali com eles, instruindo em todos os momentos, né? E aí são dois extremos dessa lei, né? O problema, existe o problema de você achar assim,
é lícito matar porque Deus ordena na sua lei. E por isso eu voto a favor da pena de morte se tiver um plebiscito. Bom, se você vota a partir da na pena de morte, você tem que ter o mesmo discernimento que aquele povo tinha estando Deus ali presente para julgar. Os juízes de hoje têm esse mesmo discernimento, têm a mesma instrução? Então esse é o ponto. O outro ponto é nós esquecermos que o salário do pecado é a morte. Então, ali dentro daquele contexto, quando alguém era apedrejado, era alguém que Deus já via nele a insubordinação e que ele havia atravessado um limiar que não havia mais retorno. Então, existia um processo para aplicar as leis. Né? Depois que o povo pede um rei, a gente não tem mais cenas como essa. A gente não tem, apesar de, em alguns momentos ali, eles, por vingança, matarem inimigos e tudo mais, mas não tem uma pessoa sendo julgada por um pecado e sendo apedrejada. Né? É lógico que Deus ainda falava por meio dos profetas e muitas vezes falava para entrar em nações e até que o Lúcio vai abordar um pouco isso, né? E causava ali destruições absolutas, mas aquilo ainda não era um juízo final, porque Jesus disse que haverá misericórdia, por exemplo, para Sodoma e Gomorra. Como que há misericórdia para uma cidade que já foi destruída? Porque há um juízo final em que cada pessoa será julgada conforme os seus atos individuais, né? Então, o autor destaca aqui que não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem pessoalmente, né, com espadas e tudo mais, nesse novo território, para conquistar esse novo território em Canaã. Ali, o texto diz que Deus enviaria terror, né, e também enviaria vespões, né, provavelmente alguma coisa como abelha, um marimbondo, algo doloroso, né, que expulsasse as pessoas da terra. Então, o modelo de conquista da terra era o mesmo modelo, segundo o autor aqui, na guerra do Senhor contra o povo lá no Egito, né, em que Deus batalhou pelo povo. Né? Aí nós devemos lembrar que era promessa de Deus a conquista, então Deus estava cumprindo a sua promessa a Abraão, lá em Gênesis no capítulo 15, quando ele disse que daria aquela terra, porém ele diz também que não daria naquele momento, porque a medida da maldade do povo ainda não havia chegado. Nós devemos nos lembrar, né, que quando os israelitas chegaram ali em Canaã, as práticas ali eram práticas terríveis, né, de todas essas coisas todas que foram proibidas por Deus ali, e especialmente do sacrifício de filhos, né? Eles adoravam oferecendo sacrifícios humanos. Né? Crianças eram colocadas vivas em fornalhas, em bandejas, né? Tinha um deus, um Moloque, né? Que tinha as mãos ficavam estendidas assim, era uma estátua de bronze, eles colocavam fogo dentro da estátua, aquilo ficava incandescente, e eles colocavam as crianças ali. Então, eram essas práticas que estavam acontecendo ali, e quando Deus invade aquele território e acontecem mortes, sim, Deus estava julgando o povo por esse tipo de crime, né? Então, sem conhecer a justiça de Deus, fica muito difícil julgarmos todos os elementos ali, né? Então, o autor continua dizendo aqui que o Senhor prometeu que expulsaria as nações à sua frente, enviando terror, né, sobre aquelas nações ímpias e vespas, como eu já havia dito, nos versos 23 e verso 27, mas também fez promessas de que o anjo do Senhor estaria junto, e de que eles seriam prósperos, que as mulheres não abortariam, e que ele estaria à frente nas suas batalhas. Então, a presença de Deus, ela muda completamente o sentido do que nós estamos conversando aqui, porque hoje nós ouvimos a voz de Deus através da Bíblia, sim, mas nós não temos um direcionamento como eles tinham, de Deus falando com Moisés o tempo todo, de Deus parando nos momentos que era para parar, de Deus caminhando, né?
é importante lembrar que depois dos 10 mandamentos, né, a lição passou batida por isso, mas depois de proclamar os 10 mandamentos ali em Êxodo 20, o povo falou para Deus: não fale mais conosco, fale com Moisés e Moisés fale conosco. Então ali eles quebraram uma linha de comunicação com Deus e em virtude disso ainda hoje nós temos muita dificuldade de ouvir a voz de Deus. Nós confundimos a voz de Deus muitas vezes com as nossas inclinações pecaminosas e com a nossa própria vontade, né? Isso é muito difícil você discernir a voz de Deus da sua vontade, né? Você sempre vai procurar encaixar a voz de Deus na sua vontade. Na parte de quarta-feira, então, nós temos olho por olho, que é a lei, a chamada lei de Talião, né? Então, essa é uma lei que ela vem lá ela era um pouco mais ampla no Código de Hammurabi, né? Ela falava olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E esse sentido da lei, né? A maioria das pessoas que interpretam esse texto bíblico, né? Dizem que ela não fala exatamente que você precisava furar o olho de alguém ou que você precisava quebrar o dente de alguém, ainda que isso pudesse ser interpretado dessa forma, né? Mas o desejo de Deus ali naquele contexto era para que, por exemplo, se alguém roubasse o seu boi ou matasse o seu boi, você não matasse o filho dele. Porque a vingança, o que Deus estava limitando ali é a vingança, né? Porque a vingança era... Você imagina, né, uma sociedade que não tinha polícia, não tinha... Nós temos aí no Brasil alguns exemplos, né? Eu sempre uso esse exemplo no estado da Bahia, se eu não me engano, no Espírito Santo, porque aconteceram 2 greves de polícia e teve uma cena interessante que foi um senhor que estava vindo do trabalho e ele passou em frente a uma loja como o Casas Bahia, uma loja dessas de departamento, né? E a loja estava sendo saqueada. E esse homem entrou na loja e pegou uma televisão daquela lá de 50 polegadas, que era o sonho dele, e foi para casa feliz porque ele tinha conseguido aquela TV. E quando ele chegou em casa feliz de ter adquirido aquele bem, a esposa dele olhou para ele e falou assim: você sabe que nós somos crentes, né? Como é que você passa numa loja, rouba uma TV e vem para casa? E aí ele acordou do seu ímpeto ali dentro daquele corre-corre, né? E voltou, foi na delegacia, entregou o bem que ele havia adquirido, e quando ele chegou lá, várias pessoas estavam lá devolvendo o bem, provavelmente algumas por medo de ter uma câmera, né? Mas outras por esse mesmo motivo. Então, você imagina isso foi um dia em que a polícia entrou em greve. Você imagina, é uma sociedade que não havia polícia, então Deus precisava policiar, né? Para que as vinganças não fossem excessivas, né? Para que cada um não tomasse para si o direito de sair matando e de sair fazendo justiça com as próprias mãos. Então Deus primeiro limitou a justiça para que a justiça ela fosse na medida correta. Isso é um aspecto. No entanto, a Bíblia também nos fala de Jesus vindo, agora sim, como uma expressão da lei, né? Jesus sendo a palavra encarnada, né? Jesus era aquele que estava lá e ele deu, então, a interpretação correta a respeito disso, lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 38, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, né? E ele começa a dizer: só que vocês têm um parâmetro ainda maior, que é o próprio Deus. E ele começa a dizer que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, vira chuva sobre maus e bons. E aí ele nos chama para essa mesma convivência. E ele ainda diz: para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste. Se tornar filho
é ser uma réplica. E isso é um resgate do propósito para o qual nós fomos criados, né? Porque nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Ainda que Deus seja um Deus vingativo no sentido de que a justiça será executada, em algum momento a justiça será executada, mas Deus não é vingativo no dia a dia, ele não pune as pessoas na ignorância, ou não pune as pessoas por atos isolados. Ele vai julgar conforme um contexto de atos e não de ato. Ele não julga por um ato, né? Deus espera pacientemente a nossa regeneração, né? Quanto que nós evoluímos da última vez da primeira vez que conversamos aqui, né? No canal Entre Linhas. Quanto pensamento, quanta moderação nós temos hoje que não tínhamos no passado. Então Deus, ele é paciente para e nos auxilia, né? Além de ser paciente, ele nos auxilia para que possamos ter parâmetros ainda melhor. Então, o olho por olho, dente por dente, apesar de ser visto hoje como sendo uma lei dura, né, especialmente à luz do cristianismo, ele naquele momento teve a sua utilidade, e Deus, Jesus pessoalmente, né, na pessoa de Deus, ele nos apresenta um parâmetro muito mais elevado. E ali ele fala, né, que era um problema que acontecia no Império Romano, né, existia uma lei que se você precisasse, se um romano estivesse carregando alguma carga, ele poderia abordar um cidadão na rua e fazer aquela pessoa carregar aquela carga por 1 milha. Isso era um problema para os judeus, porque os judeus, porque o romano ele poderia fazer isso no sábado, e alguns comentaristas dizem que eles gostavam, inclusive, de fazer isso no sábado, né? Para poder impor isso aos judeus, né? E aí Jesus disse, não, mas você não vai carregar porque é lei, você vai carregar porque você quer, tanto que você não vai carregar 1 milha, você vai carregar 2. Então, você não cumpre a lei apenas, você mostra bondade, mostra misericórdia. Então é isso. Deus, ele está nos dizendo que acima da lei e da vingança existe a misericórdia. E nós somos chamados a recorrer à misericórdia. Lembrando que nas bem-aventuranças, Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu não sei quanto a você, mas eu necessito muito de misericórdia. E por necessitar muito de misericórdia, eu procuro, na medida das minhas possibilidades, ser bastante misericordioso. Porque se a medida da misericórdia eu estabeleço, eu quero estabelecer uma medida de alta misericórdia, porque é assim que eu necessito, né? Na parte de quinta-feira, nós temos o título Vingança. E o autor começa com um texto bíblico, que está lá em Romanos, capítulo 12, citando Deuteronômio, capítulo 32, quando o apóstolo Paulo diz, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, essa promessa é uma promessa de que Deus não deixará sem julgamento. Ainda que o julgamento nos pareça distante, né, nós queremos a justiça imediata, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, até que o Senhor trouxesse a justiça eterna, era dever dos juízes do antigo Israel implementar a lei e determinar medidas justas. É interessante nós notarmos, né, no capítulo 23, que Deus, ele estabelece um parâmetro de justiça mesmo para os juízes. Os juízes, eles não deveriam ser misericordiosos, eles deveriam ser justos. Que ele diz assim, você não vai receber suborno para poder melhorar a condição do rico, né? O rico vai te dar um dinheiro ali para você o satisfazer, mas também não irá olhar para o pobre com misericórdia e punir o rico. Como se fosse, por exemplo, no direito trabalhista, alguém ir lá, a empresa é rica e esse é pobre, eu vou pender para o lado do pobre. Não, Deus chama para que houvesse justiça. Porém, uma justiça que era misericordiosa à luz daquela época, como o Alexandre bem relatou. Muitas pessoas só tinham acesso à justiça porque pagavam por isso, os juízes eram pagos por isso, né? Então, Deus estava nivelando todas as pessoas no que diz respeito à justiça. Porém,
ele ainda diz que além da justiça humana havia a justiça divina, né? Então, os mestres da lei da época aplicavam essa lei de uma forma que abria portas para vingança pessoal. Isso não tem como um ser humano aplicar justiça à luz de Deus, né? Nós temos traves no nosso olho, né? É o que diz lá Mateus capítulo 7. Né? Então, nós não devemos nos igualar aos padrões desse mundo. O autor ainda continua nos pedindo para ler Mateus 6, versos 4 e 6, também Lucas, né? E ele nos chama ali a atenção que Jesus não era contra o princípio da retribuição, né? Se você ler, por exemplo, João capítulo 3, que é o capítulo que fala do amor de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida eterna, deu o seu Filho para que todos nós tivéssemos vida eterna, né? Ele termina esse texto falando do lago de fogo. O final do capítulo termina falando de lago de fogo. Então, Deus, a justiça e a misericórdia de Deus, ainda que para nós isso possa parecer contraditório ou mesmo excludente, não, para Deus não. Deus, ele consegue agir ao mesmo tempo com justiça e misericórdia, né? Então, a justiça é um princípio apresentado na Bíblia e é parte essencial para a nossa vida também hoje, né? Então, o Alexandre até falou ali que nós não devemos aplicar os mesmos princípios que aplicavam lá no passado, nós não devemos aplicar a menos que a lei de hoje ela seja mais misericordiosa do que a lei do passado. Porque naquilo que a lei de Deus está acima da lei, nós vivemos a lei de Deus e não a lei dos homens. Pode falar, Alexandre. O princípio a gente pode aplicar. Então, qual que é o princípio? É a misericórdia, é a proporcionalidade da pena. Sim. Por exemplo, olho por olho, é o quê? Você falou muito bem, existe um limite para a pena, e o teto da pena é a ofensa. A pena não pode ser maior do que a ofensa. A ofensa sofrida não pode ser menor do que a pena recebida. Então, o princípio a gente aplica. O que a gente não aplica é a literalidade da lei. Sim. Quer dizer, eu não vou apedrejar feiticeira hoje. Que é absurdo hoje. Não. O princípio da lei, ele pode ser compreendido em alguns aspectos. Agora, o exercício da lei na estrita referência, ele foi direcionado para um tempo específico. Sim. Vale para toda a lei de formas diferentes. O princípio continua válido, porém a aplicação ela é completamente distinta ainda hoje, né? Então, se você foi ofendido, ainda existe a justiça dos homens que você pode procurar, né? Você não tem que ser, você não tem obrigação de ser misericordioso, porém há um chamado, né? O chamado bíblico é para que você dê a outra face, não no sentido literal também, de você apanhar no rosto e querer apanhar de novo, mas para que você seja misericordioso ao invés... A Bíblia abre a possibilidade de você ser misericordioso, é isso que nós devemos entender. Então você não precisa clamar sempre por vingança, clamar sempre por retribuição. Aí o autor chama a atenção aqui que é nesse contexto que Deus nos chama para ser perfeitos, assim como Deus é perfeito, né? Mateus 5:48. Esse verso eu vou deixar para o Lúcio resolver lá nas perguntas de sexta-feira, então eu termino a minha participação chamando a atenção aqui, né, para como Cristo nos chamou a sermos misericordiosos, né, e que a gente possa fazer essa aplicação na nossa vida hoje, para nos perguntar onde nós podemos deixar a retribuição de lado e sermos misericordiosos para que o evangelho, né, seja demonstrado, né? Então, às vezes, Deus nos dá tantos benefícios, né, e nós, às vezes, queremos mais, né? Eu falo financeiramente mesmo, né? Às vezes eu tenho condição de ajudar uma pessoa financeiramente, mas prefiro comprar uma calça nova, prefiro comer uma pizza, não que isso seja errado em si, mas
que não seja só isso, né? Que os privilégios que Deus tem nos dado, sejam eles intelectuais, sejam de posição no trabalho, seja financeiro, que usemos para o bem das pessoas, né? Usemos para o bem daqueles que estão necessitando também de um pouco, às vezes só um pouco de carinho, um pouco de atenção, né? Tudo isso está ao nosso alcance, né? Lúcio? Marcos, na verdade, nós estamos ficando cada vez mais mesquinhos, né? Eu sou novo na igreja, relativamente novo, né? Me batizei em 2004, mas já ouvi muitos relatos, sabe, de pessoas que, por exemplo, viam um jovem na igreja e falavam assim, vou pagar a sua faculdade, sabe? De famílias que as pessoas eram muito mais altruístas, sabe? Pessoas, né, que doavam terrenos, assim, terreno para a igreja. Chegava, doar esse terreno para a igreja aí, Deus abençoou. Faz tempo que eu não vejo, sabe, esse tipo de ato, né, das pessoas se desprenderem um pouco das bênçãos que Deus lhe dá para servir de bênção para outras pessoas, né, de forma, assim, mais volumétrica, vamos dizer. Pessoal, que lição, hein? Nós começamos a preparar a lição, nós falamos, vai ser uma liçãozinha rasa, rapidinho, mas é uma lição que está muito profunda mesmo, trazendo um monte aí de reflexões importantes para nós. E as perguntas para consideração aqui na sexta-feira são 4 perguntas que, na verdade, também seriam 4 temas de sermões aqui, praticamente. Mas vamos só resumir aqui, porque muitas coisas já foram faladas aqui durante a semana. A primeira pergunta diz assim, muitas pessoas têm se debatido com o fato de que o Senhor, né, expulsou nações pagãs de suas próprias terras e, às vezes, até mesmo as exterminou. É inquietante, né, essa situação. No entanto, com a percepção de que o amor de Deus também deve executar a justiça, nos ajuda a confiar que esses acontecimentos revelam não apenas a justiça de Deus, mas também o seu amor, né? A velha dúvida, o velho conflito, como conciliar o amor com a justiça. E vamos focar aqui na pergunta, quando se fala, né, no expulso de nações, ou até mesmo no extermínio, sem querer cometer anacronismo, né? Mas talvez usando uma analogia mais simples, pessoal. Se você tem uma plantação, e essa plantação começa a dar certa erva daninha. O que você vai fazer com essa erva daninha? Né? Ai, tadinha, a plantinha linda, verdinha, olha que florzinha linda, deixa ela aí crescer. Mas o que acontece com a erva daninha se ela cresce no meio da sua plantação? Você mata, né, toda a sua plantação. Então, a gente precisa entender que a justiça de Deus, muitas vezes, principalmente no passado, na teocracia, era uma forma de evitar, né, que o mal se perpetuasse. Olhando para o inocente, né, olhando para as gerações futuras, Deus falou assim, é necessário aqui, cortar essa raiz aqui, Mas aí você fala, tadinho daquele povo que foi exterminado. Mas você não está olhando para as milhares de pessoas que, por causa daquele ato, tiveram o quê? Né? Uma vida melhor. Quer falar, Alexandre? Eu sinto, Lúcio, que é necessário que a gente tenha humildade. Eu vejo isso como um esforço de minha parte, nesse caso em especial, e acho que até o processo de amadurecimento um pouquinho. É humildade de chegar em algumas questões e falar assim, eu não entendo, eu não sei mesmo. Quando eu leio sobre os genocídios cometidos ali, porque foi genocídio, o nome disso é genocídio, é exterminar um povo. Isso me dá um estranhamento tão grande, isso me dá um mal-estar tão grande. E tudo bem, se não me der mal-estar, tem algo de errado comigo. Eu posso ficar tentando construir argumentações lógicas para justificar o feito. Eu opto por não fazer isso, porque eu não entendo. O que eu entendo é que o Deus que eu acredito é um Deus de amor. De amor. Então, no princípio. Eu pego isso, coloco na minha caixinha da dúvida e deixo ela lá dentro. A caixinha da dúvida, que eu brinco, que o Ricardo brinca de vez em quando também, gente, ela não é uma caixa que a gente enche com as nossas incertezas e põe debaixo da cama, escondida para ninguém olhar. Não. A caixinha da dúvida é uma caixa que a gente deixa aqueles guardados ali que a gente não entende
E quem sabe um dia a gente tira lá, olha, dá uma lustrada naquele guardado, vê se tem uma compreensão nova. Opa, ainda não tem. Devolve para a caixinha da dúvida, volta lá, deixa ela no topo da estante ali, de vez em quando você visita ela, mas você entende que você não precisa responder essa questão para viver sua vida espiritual hoje, sabe? Exato. O que eu sei é que Deus é um Deus de amor, o que eu sei é que o Deus que eu acredito não defende o extermínio de povo, não defende o assassinato de ninguém, de criancinha nenhuma, é um Deus de justiça, é um Deus que executa a sentença. Por que esse povo tinha que morrer? Como que foi que esse povo morreu? Por que o povo morreu? Qual foi a instrução exata? De verdade, hoje para mim isso não importa. Se a gente tenta responder demais, a gente muitas vezes se desvia das questões que são mais essenciais. Exatamente, e fica discutindo o que a gente chama, né, sexo dos anjos. E principalmente é importante lembrar, né, que todas essas questões de vingança e de justiça e de matança que ocorreram no passado, né, Deus não delegou isso a alguém fazer, né? Deus não delega hoje a nós executarmos isso. Então, no passado, Deus estava à frente, guiando o seu povo, e hoje o que nós temos de realidade é a Bíblia nos falando sobre como nós moldamos o nosso caráter. Deus não nos está... É interessante, né, nós notarmos que uma das coisas proibidas na Bíblia é você fazer juízo, especialmente juízo condenatório contra alguém, né? Nós não vemos, só ele julga o coração e a mente das pessoas, né? Exato, eu tenho até um discurso que eu sempre converso com alguns, falo assim, você é a favor, né, da pena de morte? Eu falo assim, eu sou a favor da pena de morte. Nossa, não sei que sou, desde que Deus fale quem vive e quem morra. Agora, do direito, eu dar o direito de outro ser humano definir, dizer quem vive e quem morre, aí não. E que ele solte o raio que fulmine também, né? Não é dizer por meio de um oráculo, é descer o raio. Mande as vespas, se precisar. A gente tem que tomar cuidado com essas nossas inclinações, né? Porque são alguns princípios que tem na Bíblia, né? E que nós vemos na própria sociedade, né? Jesus falou assim, aquele que porta a espada, pela espada perecerá. Então, se você é o vingador, né? Você provavelmente vai perecer também da mesma forma. Se você é um adepto da justiça, da maldade, de tudo isso, e na nossa sociedade nós temos o exemplo da guilhotina, né? Então, o criador da guilhotina foi guilhotinado. Então, é mais ou menos por aí. Exatamente. O ditado, né? Com a régua que você mede os outros, é a régua que você vai ser medido, né? A segunda pergunta diz assim, logo depois, aí chegamos aqui no Mateus 5,48, logo depois das palavras de Jesus sobre amar os outros, inclusive os inimigos e aqueles que nos odeiam, ele disse, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Por que Jesus apresentaria essa ordem após aquelas interrupções, né? O que significa não apenas ser o perfeito, mas ser perfeito como o Pai que está no céu. E aqui, novamente, a gente pode cometer o mesmo erro lá do fim da fé, o fim da lei, né? Ou seja, o que é essa perfeição, como ser perfeito como Deus é perfeito? Se nós pegarmos o que o texto está falando, né, o que o capítulo, os parágrafos estão falando, é justamente para que a gente não ame só quem nos ame, não retribua só quem nos dá as coisas, mas pelo contrário, que a gente ame os nossos inimigos, para que a gente saude outras pessoas, não só quem saúda a gente, mas que a gente possa saudar as outras pessoas, que a gente possa fazer o bem para aqueles que muitas vezes não nos fazem o bem. Por quê? Porque é assim que Deus age, né? Deus cuida de todos nós, dando bem, tanto aqueles que o obedecem, quanto aqueles que não obedecem. Deus está mandando a chuva, Deus está mandando sua bênção, mandando o ar que nós respiramos, a nossa vida. E aí, nesse sentido, Deus fala, seja perfeito como o Pai do céu é perfeito nessa questão, para que a gente não fale assim, nossa, que alguns usam esse texto assim, nossa, como eu vou ser perfeito como Deus, né? Aí vem toda aquela questão legalista, tá vendo? Para ser perfeito como Deus é perfeito. Leia o texto, irmão.
é para ser perfeito nesse trato com o seu próximo, como Deus é perfeito, com essas regras que são factíveis, sabe? É uma coisa que tem que transformar a nossa natureza, claro, que não é natural. É mais fácil você, né, dar a mão a quem te estende a mão, é você abraçar quem te abraça, falar um oi para quem te trata bem. E é antinatural para nós, né, tratar pessoas de uma maneira muito boa, aquelas pessoas que nos incomodam, aquelas pessoas que muitas vezes até nos traiu, né, como é difícil para a gente aceitar isso, mas é a nossa naturezinha que tem que ser transformada, né, pessoal? Na terceira pergunta diz assim: Paulo tinha uma atitude positiva e edificante em relação à lei de Deus e às suas funções, mas era contra o uso indevido da lei. O que significa a declaração de que não estamos debaixo da lei e sim da graça, né? E de que modo podemos usar mal a lei de Deus, né? Aqui vem aquela questão de... O Ricardo gosta de falar isso, né? Saudade dele aqui na lição, porque ele fala que nós podemos usar a lei de Deus para separar, a lei de Deus para matar, a lei de Deus para discriminar, sabe? Como a gente pode usar a lei de Deus de forma totalmente equivocada, né? O Alexandre trouxe bastante aqui a questão da lei mosaica, né? Como você pode tentar trazer aqueles textos e tentar aplicar numa sociedade completamente diferente, né, dos moldes no qual o texto foi composto, do que os princípios foram apresentados daquela forma, com aquela letra, né, com aquela formação. Então, hoje, novamente, mesmo, né, o decálogo, a gente pode pegar o decálogo e tentar aplicar na vida das pessoas, lembrando que é uma aliança que Deus chama, sabe? Isso é muito bonito quando você está dando estudo bíblico para as pessoas e você mostra assim, olha, Deus te ama. Se isso não te mover a buscá-lo, não esquece, né? Não, mas eu queria entender isso, que não, você tem que entender que Deus te ama, né? Não adianta você querer praticar uma vida artificial, ter um conjunto de regrinhas que você ama, para justamente mostrar para os outros que você é mais perfeito, que você segue melhor a Bíblia do que os outros. Aí já está com um princípio totalmente errado, né? Usando a lei de Deus totalmente fora do propósito. Fica a dica. Eu gosto sempre de fazer propaganda, porque a gente já produziu muito material no Entre Linhas. Fica a dica da lição da carta de Paulo aos Romanos. É uma lição belíssima, não está entre as nossas lições mais assistidas, mas foi para mim, na minha vida espiritual, um momento de muito amadurecimento, as reflexões que a gente produziu no canal naquela lição. Acho que o Marcos André nem estava com a gente no canal ainda, né? Foi no período da pré-história, Entre Linhas do Velho Testamento, e a gente falou muito sobre essa relação entre fé e lei, e ali a gente conclui que não, nós não estamos mais debaixo da lei mesmo, porque a lei não é um instrumento de nossa salvação, a gente é salvo pela graça, e está tudo bem, e isso não elimina a lei, isso confirma a lei. Mas aí, quem tiver curiosidade, tem umas 12 horas de lição para assistir lá, acessa os 13 episódios da lição de Paulo, que é uma lição belíssima. Se você tiver tempo, assista. Criar o streaming do Entre Linhas. Tem que criar esse streaming. Entre Linhas Play. Para começar a lançar. E a última pergunta, pessoal, que também daria outro sermão muito bom para desenvolver na igreja, na internet, mandar materiais. Qual é a diferença entre justiça e vingança, né? Esses dois conceitos, eles são contrários ou apenas manifestação da mesma ideia, né? Como podemos saber se o nosso desejo por justiça não é, na verdade, o desejo por vingança? E aí nós precisamos, então, entrar na definição do que é justiça, né? E do que é vingança, né? Justiça é você fazer o que é certo, é você buscar o equilíbrio, é você buscar sanar o que está faltando, é você buscar uma harmonia. Isso é justiça, tá? Dentro de vários outros definições aqui que poderíamos usar. E vingança, né? Vingança é interessante. Vingança está mais relacionado ao seu sentimento, ao que você quer sentir, sabe? Então, se alguém fez dor, você quer sentir, quer que ele sinta dor também, sabe? Se você foi roubado, você quer roubar ele. Isso é vingança, né? Tá mais ligada a você retribuir mais ou menos, né, o olho por olho, dente por dente, que a gente está querendo aqui dizer, está buscando mais uma vingança, né, do que propriamente uma justiça, que é uma justiça reparadora. Se você se alegra com o que está fazendo, é vingança, não é justiça. Exato.
você Olha, sente deleite no sofrimento de quem é punido, é vingança, não é justiça. É por isso que, assim, um grande avanço civilizacional foi a criação do cargo de carrasco. Por mais incoerente que pareça, talvez, um grande avanço civilizacional, um grande avanço na civilização foi a invenção do cargo de carrasco. Porque o carrasco, apesar de ser a figura que executa a sentença, ele não sente nenhum prazer. A relação do carrasco com aquele que é executado é uma relação de absoluta indiferença. Ele faz o que ele faz, ele executa a sentença porque a lei determina, e não porque o desejo pede. Se você sente desejo, é vingança, não é lei, não é justiça. exato, pessoal. Então, tá aí a resposta, né? Como você sabe se o seu desejo por justiça, na verdade, não está mascarado de vingança, né? E é difícil, né, Alexandre, Marcos, a todo mundo, é difícil porque é mais latente em nós a vingança do que a justiça. Porque a verdadeira justiça vem do alto, né? E eu gosto muito dessas histórias, sabe, de pessoas que são capazes, às vezes, de perdoar, as pessoas que, sabe, falam assim, não, ele vai pagar o preço lá do crime dele, da dívida dele, mas eu perdoo, né? Porque o perdão, na verdade, não é um benefício para o perdoado, né? Mas principalmente para o perdoador, que tira de dentro de si, né, esse rancor e esse sentimento, né, de vingança. Bom, pessoal, encerramos aqui. Nos vemos, então, já no 10º vídeo sobre o livro de Êxodo, a aliança e o modelo. Mais uma vez, vamos ver aqui sobre como Deus passou instruções para esse povo, agora sobre o santuário. Vamos começar a estudar esse tema, né, que meio curto, vai ser uma lição, né, sobre o santuário, mas vamos relembrar muitos detalhes. Esperamos você aqui conosco. Antes de darmos o tchauzinho, então, chamo aqui o Marcos André, que nos despede, então, com uma oração. Vamos orar, então. Santo e bom Deus, obrigado por mais essa lição e até mesmo, Senhor, pela nossa incompreensão, pelo nosso reconhecimento da incapacidade de compreender todas as coisas a respeito da lição. Não podemos ignorar que somos ignorantes, porque o Senhor nos completa e o caminho onde nós não conseguimos compreender é o caminho que nós caminhamos com o Senhor pela fé. Te pedimos, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, mas principalmente que fomente cada dia mais a nossa fé, para que possamos assim nos relacionar com o Senhor, assim como o Senhor planejou. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanha aqui, que as dúvidas sejam completadas no coração de cada um, pelo Teu Santo Espírito, e que pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na eternidade possamos encontrar todas as respostas que buscamos. Amém. Te pedimos isso sem mérito, mas te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal, pela companhia. Esperamos que no próximo vídeo, na próxima lição, o Ricardo esteja aqui para completar esse quadro. Esse quadro aqui dá um problema no meu toque aqui, que não está bem legal, não está bem alinhado os três. Né, pessoal? Então, até a próxima lição, se Deus quiser. Tchau, tchau.